dia, pessoal. Aqui quem fala é Eric, eu sou evangelista de Cloud da TOTUS e hoje eu vou tocar com vocês aqui o nosso webinar da TOTUS Cloud, que vai abordar alguns pontos para vocês de por que levar o seu negócio para a nuvem. Tá bom? Então, eu espero, pessoal, que esse momento seja proveitoso para todo mundo, que a gente consiga trazer conteúdos relevantes para vocês. E eu espero que vocês aproveitem bem essa manhã até para tirar dúvidas com a gente aqui. Enfim, fiquem à vontade para perguntarem sempre que vocês sentirem necessidade. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre 3 pontos bem importantes, né, em relação à tecnologia da nuvem no mercado. Primeiro, acho que o ponto é da gente abordar, né, explicar até para quem está um pouco descontextualizado sobre o que é a nuvem, quais são os benefícios de forma bem genérica. E aí, na sequência, a gente vai abordar com vocês a nuvem no contexto de transformação digital. Acho que é bem importante vocês entenderem o papel dessa tecnologia para tudo que o mundo vem passando e a forma de trabalhar, né, da forma como ela vem mudando. Então, acho que é bem engrandecedor aí para todo mundo. E aí, na sequência, a gente vai falar um pouco para vocês sobre a adoção da tecnologia de cloud no mundo, né? E aí, essa parte de adoção da tecnologia, ela vem baseada em projeções, basicamente, de projeções sobre a tecnologia no mercado, tá? E, na sequência, a gente fala do porquê essa tecnologia ela vem sendo bem adotada, né? Por que ela vem sendo bem disseminada. E aí, justamente, os motivos são de vantagens que são inerentes a essa tecnologia no curto, no médio e no longo prazo. Tá bom, pessoal? Bom, e aí, por último, a gente vai falar sobre a TOTUS Cloud, é o terceiro ponto aqui, e aí eu vou abordar um pouco com vocês aqui sobre a nossa estrutura hoje, né? E esse é o nosso mote da área, né? De ser a melhor nuvem do mercado para os produtos TOTUS. E, bom, vamos lá, vamos tocar com vocês aqui para a gente ter um conteúdo bem rico aí no meio do caminho. Bom, pessoal, de forma bem geral, quando a gente fala de computação em nuvem, tem muita gente que ainda tem dúvida em relação ao que é essa nuvem, né? Se isso, como é que isso muda, como é que isso impacta a forma do meu time de TI trabalhar, como é que isso impacta a forma como o meu negócio cria uma vantagem competitiva, né? E como eu consigo implantar novas tecnologias usando essa nuvem. Então, acho que é importante, por isso a gente trouxe esse conteúdo para vocês. De certa forma, a nuvem hoje é uma forma de processar e armazenar dados de acordo com a sua necessidade. Então, basicamente, ela entra em substituição à nossa forma hoje de infraestrutura tradicional, né, que hoje muitas empresas, enfim, usam o seu data center próprio e colocam esforços em lugares onde não tem tanto valor agregado para o negócio, né, que é o caso de cuidar da sua própria infraestrutura. Você tem um aluguel de espaço voltado para essa infraestrutura que foi adquirida. Você também gastar com toda a questão de energia elétrica, gastar com pessoas que vão cuidar dessa sua infraestrutura, e são pessoas voltadas só para esse tipo de atividade. Então, isso foge um pouco do core business de várias empresas, né? E, nesse caso, a gente acha que isso acaba sendo uma desvantagem competitiva, já que está todo mundo migrando para a nuvem, e na nuvem você não tem tanta preocupação com esse ponto de processamento, de armazenamento de dados, de aquisição de equipamentos de infraestrutura. E à medida que você e o seu negócio crescem, você consegue aumentar também a tua demanda, né? E aumentar o teu consumo, tanto de dados quanto de processamento, enfim, da própria performance do teu produto, garantindo que ele fique adequado ao que a tua empresa precisa. Então, basicamente, a nuvem, ela traz de forma bem inerente o menor custo, né? Quando a gente faz uma conta, a gente vai mostrar para vocês mais na frente, o custo total de posse comparado num data center tradicional, né, de você hospedar o ERP na tua casa versus trazer esse ERP para a nuvem, o custo dele é bem menor. A questão de mobilidade, de acesso remoto também é algo intrínseco para a tecnologia da nuvem, já que ela possibilita que os teus funcionários acessem o teu ERP ou acessem, enfim, o teu Fluig, o teu aprovador
de qualquer lugar. Então, esse já é o primeiro passo para a gente conseguir trazer essa característica mobile, né, para a tua empresa. Ela tem fácil gestão, né, de certa forma, é bem mais simples para a tua companhia administrar o teu RP na nuvem do que administrar esse RP dentro de um modelo on-premises, dentro da tua casa. Né? E essa gestão ela vem também com vários quesitos de monitoramento, quesitos de suporte técnico especializado. Então, isso acaba facilitando muito a aplicação da tecnologia dentro do teu negócio. A questão de segurança também é algo muito intrínseco para a nuvem, afinal, os investimentos em segurança para a nuvem, eles são, de certa forma, muito complexos, muito mais robustos do que investimentos em segurança para data centers isolados, né, para clientes específicos, para empresas em específico. Então, por isso, a gente consegue estar sempre ali um passo à frente da necessidade do mercado em relação à segurança. E rápida implantação, né? De certa forma, é muito mais fácil você conseguir implantar um ambiente na nuvem do que comprar esse equipamento, enfim, disponibilizar o teu espaço, fazer o teu contrato com tudo que você vai precisar para montar a tua rede interna, o teu equipamento de virtualização, você conseguir contratar essas pessoas que vão cuidar disso tudo. Então, a gente sabe que isso leva um certo tempo e isso, de certa forma, acaba atrasando aí a adoção de várias outras tecnologias que usam a nuvem como base. Então, a questão da nuvem também traz esse ponto aí de rápida implantação como uma vantagem. E, por último, como eu já falei, é escalável, né? À medida que o seu negócio cresce ou que o seu negócio tem alguma sazonalidade que depende da mudança do período certo no ano para poder contratar ou, enfim, desligar novas pessoas, né? A gente tem vários segmentos que funcionam assim, como agronegócio, como construção de projetos. A gente sabe que a nuvem é mais adequada para esse tipo de necessidade. Bom, mas onde a nuvem entra dentro do movimento de transformação digital? Acho que a gente vem ouvindo falar muito aí no mercado em relação à transformação digital, acho que é uma uma das buzzwords aí que a gente vem notando em fóruns de tecnologia, em próprios portais que falam sobre o tema. E o ponto é que a gente, enfim, vê que a transformação digital ela é uma grande aceleradora de inovação, ela vai possibilitar a próxima forma de trabalhar, né? Isso é fato, a gente vê que lá na frente as pessoas vão trabalhar de uma forma diferente da forma que elas trabalham hoje, assim como lá atrás, enfim, era muito comum... La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Desculpe, pessoal. Vocês podem confirmar para mim, por favor, se está todo mundo ouvindo bem? Quem puder, por favor, confirma no chat, por favor. Perfeito, pessoal. Obrigado. Bom, então, como a gente estava falando aqui, em relação à transformação contínua da indústria, né, e justamente esse movimento de transformação digital é o que vem conduzindo essa transformação na indústria, isso é muito puxado por 4 tecnologias principais que vão drivar na nossa nova forma de trabalhar. Como eu vinha comentando, como muita gente lá atrás fazia curso de datilografia ou fazia, enfim, pontos que serviam muito bem para aquela época, né, daquela forma de trabalhar, enfim, como o teu time financeiro precisava ir no banco, ir na agência todo santo dia para fazer algum tipo de ponto, né, em relação à parte financeira do teu negócio. E hoje isso tudo é feito de forma digital. A gente sabe que isso só é possível através da transformação na forma de trabalhar. E essa transformação ela é puxada por inovadores por aceleradores de inovação que são configurados aí dentro da terceira plataforma, né? Essa é a terceira plataforma atual, isso segundo o estudo do IDC. E essa terceira plataforma ela vai ser responsável pela criação de milhões de apps, de bilhões de usuários conectados ali dentro dessa tecnologia, seja dentro do meio de trabalho ou seja fora também, e por trilhões de coisas. A gente vai ver muito ainda a questão de IoT despontando aí lá na frente e trazendo pontos de inovação muito importantes para o teu negócio. E a questão é que dentro dessas 4 tecnologias que são base hoje para que a gente consiga fazer todos esses aceleradores de inovação, a gente tem a tecnologia de cloud ali como, na verdade, a principal delas, né?
Hoje, quando a gente fala desses aceleradores de inovação, você não tem a questão de mobilidade sem ter antes a tecnologia de cloud adotada na tua empresa. Você não consegue também ter a questão de social, de ter o teu negócio mais colaborativo, sem você ter antes uma tecnologia cloud para possibilitar que esse social seja pleno, né, seja acessível de qualquer lugar. E você também não consegue ter um Big Data e um Analytics efetivo sem ter a adoção de tecnologia cloud para prover toda a questão de processamento que vai ser necessário para você lá na frente. Bom, essa é a questão, né? E a gente acredita que com esses 4 pilares eles vão sustentar as próximas transformações que a gente vai ver no futuro do trabalho, que é a questão de robótica, de interfaces naturais para o teu usuário, de impressora 3D, né, que vem transformando aí a forma como a manufatura ela atua no mercado, a internet das coisas, sistemas cognitivos, né, com toda a parte de inteligência artificial e a próxima geração de segurança que vem aí mudando também para garantir que todas essas nossas transações, e aí no meio dessa próxima geração de segurança a gente tem também a tecnologia de blockchain, né, para quem ouviu falar aí de Bitcoin, de moedas criptografadas, essa mudança ela é possibilitada principalmente por esses 4 pilares, né, que vem sustentando todas essas transformações que a gente tem visto na indústria. Tá? Então, o papel da nuvem na transformação digital ele é bem importante e ele dá um primeiro passo para que os CIOs tenham uma mudança de mindset, né, que vai, enfim, drivar muito a própria transformação do teu negócio, né? Porque transformação digital sem mudança de mindset, ela não consegue se sustentar sozinha. Então, de certa forma, o CIO do futuro, quando a gente fala, né, de CIOs que já estão vivendo a transformação digital, ele vai deixar de pensar em sistemas e vai passar a pensar em serviços, né, de consumir software como serviço, de consumir até a própria, enfim, contratação de profissionais como serviço. Isso, de certa forma, é uma realidade lá fora. Em algum momento, isso vem a acontecer aqui também, né, no nosso mercado brasileiro. E isso, para o CIO, é muito importante para que a gente consiga, enfim, sempre manter o teu negócio cada vez mais atualizado em relação a tudo que o mercado de tecnologia vem trazendo. E, claro, né, tecnologia sem trazer algo relevante para o teu negócio não é nada. Então, a cabeça do CIO tem que estar sempre pensando em realmente deixar de pensar em um TI mais ágil e pensar em negócios mais ágeis, né? E pensar em como ele pode ser mais competitivo, como isso pode gerar um diferencial competitivo para o teu negócio. Enfim, de trazer um e-commerce eventualmente para o teu negócio de varejo que já funciona bem, trazer ainda uma plataforma de, enfim, interação social, né, como um dos carros que o Fluid usa hoje. Então, isso é muito importante para o mindset dos CIOs do futuro. E a questão é que os CIOs do futuro também vão deixar de pensar em informação e vão passar a pensar em inovação. Então, hoje, a cabeça do CIO é muito voltada para como eu posso administrar melhor a minha TI, como eu posso extrair alguns dados para fornecer relatórios para o meu CEO. E isso, de certa forma, agrega para o negócio, mas não é suficiente para que o teu negócio fique sempre competitivo no longo prazo, né? No médio e no longo prazo. Então, a ideia é que o CIO ele vai passar também a pensar em inovação pura e como ela vai conseguir agregar mais para o teu negócio. Bom, pessoal, tendo em vista tudo que a gente falou de transformação digital, a gente quer trazer para vocês uma visão da adoção da tecnologia cloud, afinal, ela é muito importante para essa implementação, né, da transformação digital nas empresas. E justamente por isso, né, a gente aborda aqui alguns dos pontos que é o tema hoje do nosso webinar, do porquê levar o teu negócio para a nuvem. Então, basicamente, quando a gente olha no mercado, a gente tem algumas pesquisas e projeções. Eu peguei 2 principais aqui que são bem relevantes para a gente. Uma primeira é uma pesquisa feita com CFOs ao redor do mundo, né, com todo mundo, enfim, com todos os diretores financeiros das empresas, né, de boa parte das empresas relevantes do mercado, de quais das tecnologias abaixo que vão ter um impacto maior no negócio nesse ano, em 2017, tá? E a resposta deles foi principalmente a tecnologia de cloud. Então, 74% dos CFOs, né, de empresas que vem passando esse movimento de transformação digital reconhece que a tecnologia de cloud é o primeiro passo para que eles consigam fazer realmente esse tipo de mudança gradativa dentro da empresa. E aí,
além disso, não só isso está na boca de todos os CFOs, né, e também dos CIOs, mas a gente pegou uma projeção feita feita pelo IDC, né, que é o Tracker Mundial de Infraestrutura Cloud e TI, e ele traz uma previsão de mercado que para a utilização de tecnologia, né, desde 2015, aí isso esses já são dados reais, 2015 e 2016, e aí a gente tem a tendência para 2021, né? Até 2021 a gente vê um crescimento muito grande aí das tecnologias de cloud em relação à TI tradicional, né? Esse, para quem não está conseguindo ver a legenda direito, a gente tem esse gráfico em azul, isso representa todo mundo que tem hoje, né, o percentual de empresas que usam um data center tradicional para hospedar os produtos que o negócio exige, né? Seja um ERP ou seja qualquer outro. Em amarelo a gente tem a adoção de nuvens públicas, e em vermelho a gente tem a adoção de nuvens privadas. Então, a gente vê um crescimento muito grande da adoção, né, da tecnologia da nuvem e principalmente um crescimento voltado, né, isso proporcionalmente, muito mais para a adoção de nuvens privadas. Por quê? Né? A gente entende que muitas empresas, elas têm esse desejo, né, de ter o seu negócio na nuvem, mas também não querem perder aquela gestão, aquele acompanhamento de perto em cima do seu negócio, né? Isso é bem factível quando a gente olha, enfim, todo o potencial que a tecnologia de cloud tem para entregar. Bom, se a gente olhar, né, de certa forma, que a tecnologia de cloud ela vem crescendo no mercado, ela já é uma realidade, né? Isso já tem bastante tempo, inclusive. E no mercado brasileiro é um movimento que é praticamente obrigatório nesses próximos anos aí. A gente sabe que isso não vem de graça, né? Isso tem um motivo, na verdade tem vários bons motivos para que a tecnologia de cloud seja adotada, tá? E além de todos os pontos que a gente já falou na explicação da tecnologia em si, eu venho trazendo aqui para vocês alguns pontos que são vantagens que hoje, né, os nossos clientes e, enfim, o próprio mercado sinaliza para a gente em relação a benefícios de curto, médio e longo prazo na adoção da tecnologia de cloud. Então, se eu fosse citar para vocês algumas vantagens na adoção de curto prazo, a gente tem hoje a redução de custo total. Essa é a principal adoção no curto prazo, que é basicamente garantir que todo o valor que você gasta hoje com o teu data center, né, com essas pessoas que estão ali para cuidar do teu data center, com toda, enfim, a parte de infraestrutura em si, né, de hardware, de local para esse hardware ficar alocado, tudo isso tem um custo muito alto e quando você migra para a nuvem, de cara, o primeiro benefício, isso é em muito curto prazo, é a redução do teu custo total. Lá na frente eu vou mostrar para vocês, basicamente, o quanto, né, a gente consegue fazer de economia em alguns casos específicos, tá? E o ponto é que a gente realmente vê que isso é um benefício de curtíssimo prazo, né? A gente sabe que, no caso de uma adoção recente, os nossos clientes já conseguem de cara conseguir fazer uma economia, enfim, normalmente com o teu negócio em si, né, de alocar pessoas para áreas que realmente necessitavam, né, de um benefício maior para o teu core business. E aí isso tudo já justifica essa adoção da tecnologia de cara, né? Outro ponto, né, uma vantagem na adoção de curto prazo seria o aumento de performance do software. Então, basicamente, hoje, quando a gente vê uma migração para a nuvem, né, e, obviamente, a gente tem alguns quesitos aí de infraestrutura no meio do caminho, né, da tua infraestrutura local estar bem dimensionada, né, da tua cidade poder receber bem essa infraestrutura e conseguir usar o teu software com uma latência dentro do nosso recomendado, a gente consegue observar um aumento, né, muito significativo aí na performance do software em si, tá? Isso, claro, a gente tem algumas recomendações em relação a link, né, em relação à banda que vocês precisam ter internamente para fazer com que isso seja factível. De certa forma, é um benefício, né, para quem atende todas as conformidades, é um benefício já de cara de você conseguir ter uma performance maior no teu software para o teu usuário final. Outro ponto de curto prazo seria o baixo valor inicial. Então, se a gente compara hoje o valor de vir para a nuvem com o valor de você adquirir um data center interno, isso não tem dimensão, né? A cifra é bem menor
né? A gente fala hoje de um custo de aquisição bem significativo, chega a ser por volta de 90% maior que o valor investido na nuvem, né? Isso de cara. Então, esse é um movimento que financeiramente já vale por si só. Ainda no curto prazo, a gente tem alguns outros benefícios, que é a rapidez na implantação. Então, como eu havia comentado, o fato de você conseguir já, enfim, adquirir o ERP dentro da nuvem, ele já de cara te dá uma velocidade muito grande para que você não perca muito tempo para implantar isso dentro da tua empresa e nem para enfim, colocar o teu time de consultores para já fazer todas as parametrizações que o teu software vai precisar. Então, a gente tem realmente uma rapidez muito maior no ciclo de implantação do teu produto, né? E isso, de certa forma, também driva várias outras mudanças que você pode vir fazendo no teu negócio. A gente tem também, no curto prazo, um aumento na segurança da informação, e isso, quando a gente fala do software TOTUS, esse é um ponto que é exclusivo da nossa nuvem. Tá? Então, de certa forma, a gente tem investimentos hoje em segurança da informação voltados para os produtos da TOTUS. Isso é um ponto que é muito importante, né? Quando a gente fala principalmente do cenário atual, de várias invasões, vários ataques que vem acontecendo ao redor do mundo. Está todo mundo, de certa forma, vulnerável, né, para quem não fizer investimento nesse sentido. E aí, no caso da nuvem da TOTUS, a gente, de certa forma, tem uma preocupação muito grande com esse tema, né? Esse é o tema número 1 para a gente aqui. Afinal, a segurança dos seus dados, enfim, é uma preocupação muito constante para a gente, né? Bom, além da questão do aumento na segurança da informação, a gente tem também a consolidação de dados e sistemas diferentes. Então, essa é uma vantagem de curto prazo, que é você conseguir enxergar muito mais informações do que você via antes do momento, né? Quando você não tinha esse teu ERP ou esses teus produtos, né? Seus softwares na nuvem. A gente sabe da dificuldade que muitas empresas têm hoje de consolidar várias bases diferentes, né? De usar um Excel para cada tipo de necessidade diferente. E quando a gente passa a usar um ERP, isso, de certa forma, gera uma consolidação muito maior nesses dados, só que nem todos os ERPs conseguem atender tudo, né? A gente sabe que tem ERPs específicos para cada tipo de necessidade, né? Quando a gente fala de TOTS, por exemplo, a gente tem o nosso Proteus, né? Nosso Proteus na versão 12, o TOTS 12 em si, ele já entrega hoje um back-office muito bom, né? Enfim, está sempre bem atualizado em tudo que o mercado exige. Em relação a RH, a recomendação da própria TOTUS, eventualmente é de seguir, né? Quando você fala de RH Folha, é de seguir com o nosso software RM, e aí a gente já passa a ter 2 softwares distintos para cuidar dos dados da mesma empresa. Então, a nuvem vem atuando para consolidar esses dados, né, de sistemas distintos e dar uma visão única para que essa empresa consiga ter uma base analítica e uma base de atuação inteligente muito mais favorável. Tá? Bom, saindo do curto prazo, a gente vai entrar em algumas vantagens de médio prazo. Então, basicamente, uma das percepções nossas em relação aos nossos clientes é que, no médio prazo, a adoção da tecnologia de cloud, ela torna a atuação da TI mais direcionada. O que é isso? Né? No primeiro momento, a tua TI ela precisa trabalhar em relação a estabilizar esse funcionamento da RP em cloud, né? De atuar junto com o time de consultores, de fazer eventualmente algum apoio, algum treinamento com o teu time interno de colaboradores. E aí, no segundo momento, né, chegando no médio prazo, a gente vê que essa TI ela passa a sair mais desse tipo de atuação e ela fica mais focada no teu negócio em si, e aí trazendo realmente mais vantagens competitivas para ti, de pensar em tecnologias que você consegue agregar para favorecer as tuas vendas. Tá bom? Bom, outra vantagem no médio prazo, a gente lista o fato de manter constante inovação. Então, hoje, como a tecnologia cloud ela é base para a adoção de várias tecnologias diferentes, né, como a gente viu lá no começo, a gente entende que se você consegue já ter uma certa estabilidade na tecnologia de cloud, né, e de já tá com o teu ERP funcionando bem,
está com todos os softwares que você precisa integrar, de certa forma, já bem maduros, né? Isso, obviamente, tem uma curva muito rápida, né? No passo seguinte, já na página 2, a gente já consegue fazer com que o teu negócio tenha a base necessária para manter constante inovação e consiga realmente entregar sempre um cenário muito competitivo para o teu negócio. Tá certo? E por último, pessoal, no médio prazo, a gente fala também que a vantagem na adoção é que ela é base para a atuação de mais pilares da transformação digital, né? Não só o fato de manter constante inovação, né, que enfim, isso já é um dos passos para que a gente consiga trazer novas tecnologias e também não precisar investir em hardware para poder, enfim, trazer um Hyperflex, né, trazer algo mais direcionado para a infraestrutura em si, quando você fala tecnicamente. A adoção da nuvem, ela possibilita que você tenha base para trazer todos os outros 3 pontos que eu comentei sobre transformação digital, que é desenvolver uma atuação mais móvel dentro da tua empresa, desenvolver um cenário mais colaborativo também, né, com o teu meio social, e também conseguir fazer com que grandes massas de dados sejam analisadas em um tempo hábil e tragam insights que são importantes para o teu negócio, né? E isso tudo é possível no médio prazo, para que depois na página 2, né, depois no momento de adquirir a nuvem, você já consiga fazer esse tipo de transformação digital dentro da tua empresa. Tá bom? E aí, por último, pessoal, falando de longo prazo, a gente tem alguns benefícios, né? Uma das vantagens é evitar custo com troca de ativos depreciados. A gente sabe que hoje, quando a gente fala em aquisição de um data center interno, isso tem um custo muito elevado, né? A gente está investindo em equipamentos que são caros, investindo em uma rede, normalmente uma rede nova, enfim, todos os racks, switches, enfim, toda a parte de infraestrutura. E a gente sabe que isso, enfim, como todo equipamento, deprecia, né, em um prazo normalmente de 5 anos. E a gente acredita que essa questão, né, de adoção da nuvem, ela no longo prazo, ela vai trazer essa vantagem para vocês de evitar ter que fazer esse reinvestimento de novo em novos ativos. Tá certo? Então, isso, do ponto de vista financeiro, tem um valor agregado muito forte. E do ponto de vista de negócio, né, de fazer com que o teu time não precise também se mobilizar para fazer a troca desses ativos, isso, enfim, traz uma vantagem muito competitiva, muito atraente para que os CIOs consigam fazer essa adoção da nuvem. Outro ponto de longo prazo, a gente tem a questão da escalabilidade. Então, quando a gente fala de escalabilidade de acordo com o seu negócio, a gente sabe que no longo prazo a gente espera que todo negócio ele tenha sucesso e que ele vá crescer. E nesse ponto é muito importante que o teu negócio consiga crescer, enfim, sem se preocupar com a tecnologia que está por trás. Então a escalabilidade ela vai realmente de encontro à necessidade desse negócio. Fora o caso sazonal que a gente comentou aqui, né, de, enfim, empresas que estão com algum projeto, precisam contratar. E aí, quando rola algum tipo de desinvestimento, né, quando acabou aquele projeto, é preciso também dar férias coletivas para todo mundo. E aí isso exige um uso bem menor, né, da tua infraestrutura. Então, a gente sabe que essa escalabilidade ela é muito importante para o negócio, e a gente reconhece que a adoção da tecnologia da nuvem ela é um dos fatores mobilizadores para que a gente consiga aplicar essa escalabilidade, né, no longo prazo, e aí trazer realmente uma redução de custo, trazer toda a questão de fit para o teu negócio. E por último, pessoal, aqui no longo prazo, a gente trouxe uma vantagem de evitar custo para renovação de licenças. Esse também é um ponto que é exclusivo da nossa nuvem TOTVS, né? Afinal, a gente, quando fala de licenças que vão acompanhando a licença do ERP, a gente sabe que hoje, enfim, o nosso data center conhece bem dos nossos produtos, né? A nossa operação de cloud sabe bem o que o ERP TOTVS vai consumir, e por isso ele consegue já, enfim, garantir um funcionamento do sistema operacional adequado, o banco de dados, pelo menos na versão mais simples, funcionando bem, sem a renovação, sem a necessidade de renovação de licenças. A questão de virtualizadores também, isso é garantido. Então, essa
ponte de evitar esse custo, né, de renovação de licenças é uma das vantagens de longo prazo que é bem atraente para a gente. A gente sabe que não só a questão de aquisição de licenças, mas também a renovação de licenças para ter o direito a suporte, hoje é um dos problemas para quem está fazendo algum tipo de aquisição em TI. Então, isso na nuvem deixa de ser uma preocupação e passa a ser uma vantagem competitiva, tá bom? Bom, pessoal, a gente falou de várias vantagens aí para vocês, né? E recapitulando, a gente comentou não só da própria nuvem em si, das vantagens e benefícios que ela tem, mas como ela pode ser, enfim, essencial para esse movimento de transformação digital, tá certo? A gente comentou com vocês também alguns números que o mercado hoje tem em relação à adoção da nuvem, né? Tanto de preocupação quanto de já movimentos de adoção e por que isso está acontecendo. Então, basicamente, a gente vai trazer aqui para vocês também um overview sobre a nossa operação de Cloud da TOTVS. Eu acho que nada mais justo, né? Enfim, em todas essas informações que a gente comentou com vocês, boa parte delas tem um peso muito maior quando você fala da nuvem TOTVS, né? Tanto de diferencial competitivo, né? De você realmente ter aquilo ali, enfim, a atualização das suas licenças, um dimensionamento correto da infraestrutura para o teu ERP, tudo isso é uma das vantagens que você vai ter, né, enfim, como benefício exclusivo de adoção na TOTVS Cloud. Bom, só para contextualizar todo mundo, a TOTVS Cloud hoje é uma operação que foi criada para simplificar, acelerar e suportar, né, toda a gestão dos nossos ERPs e outros produtos também, né, no caso do próprio Fluig, como solução na nuvem. E essa operação ela dá soluções de infraestrutura cloud e também tem um diferencial que é o serviço gerenciado, que é basicamente a gente conseguir cuidar para você também do teu ERP com uma expertise maior no produto em si, né? E aí diferente de outros serviços que a gente vê no mercado que oferecem só um gerenciamento em cima da infraestrutura, tá? A gente consegue estender hoje isso para dentro do teu produto. Então, basicamente, a operação de cloud da TOTVS, ela tem por volta de 3 mil clientes, isso de todos os portes, tá? De pequeno, médio e grande porte, em todos os segmentos, no Brasil e no exterior. Então, a gente tem realmente clientes de varejo, de saúde, cliente de manufatura, de jurídico, de serviços, de construção e projetos, né? Em todos os segmentos, realmente, clientes que faturam desde 4 milhões até clientes de 4 milhões ano, até clientes que faturam na casa de bilhões, né? Chega numa cifra bem expressiva anualmente. E a gente tem, inclusive, clientes no exterior, né? Clientes que têm operação no Brasil e que estendem esse tipo de serviço usado para fora. Então, isso é bem importante para embasar o funcionamento da operação. A gente tem hoje como Net Promoter Score, né? O famoso NPS, na operação de cloud, mais 13, e no Prime Cloud, que é um dos nossos serviços de suporte diferenciado, como mais 33, eu vou apresentar para vocês também qual o escopo desse tipo de suporte, tá? A gente tem hoje no nosso atendimento 98,5% de satisfação e por volta de 150 novos clientes ativados por mês na nossa operação. Então, é uma operação que é relativamente recente, ela vem crescendo bastante, né? A gente tem hoje por volta de 17 anos de estrada, e a forma como vem funcionando hoje, com a nuvem escalável, gerenciável, ela tem bastante pouco tempo, né? Então, é uma operação que ela vem amadurecendo de forma muito rápida, e é uma operação que hoje tem clientes muito relevantes e consegue prestar um serviço muito adequado ao funcionamento desses produtos. Hoje a equipe ela conta com mais de 250 especialistas na sustentação de produtos TOTVS, né? Isso desde o time de infraestrutura, como o time de atendimento ao consumidor, o próprio time de inovação, o nosso time de DevOps, o time comercial, então todo mundo aí dentro. A gente tem hoje uma operação de mais de 250 pessoas. E em 2016, esse é um dado curioso aí para todo mundo, dentre todos os clientes que migraram para a nuvem, 75% foram de Cloud TOTVS, ou seja, a gente olha um cenário aí de todo mundo que já era cliente TOTVS, que estava na operação em casa, né, no data center próprio, no modelo on-premises, e esses caras fizeram a mudança para a nuvem,
3 a cada 4 foram com a nuvem da TOTVS, ou seja, é um valor que representa a confiança que os nossos clientes têm hoje em relação ao nosso serviço, né, e realmente enxergam na gente uma vantagem competitiva para, enfim, construir essa parceria na adoção da tecnologia da nuvem. Só para materializar para vocês, esses são alguns dos clientes que estão com a gente aqui hoje. Então, a gente tem clientes bem relevantes hoje no mercado, né, como o Vipal, a própria PayPal, enfim, Siqueira Castro Advogados, a Shay do Brasil, e vários outros aí. São clientes que inclusive, boa parte deles, eles estão dispostos também a dar um contato, e vocês podem conversar com eles no segundo momento, perguntar como é a experiência, né, consultar, né, e para isso, entre em contato comigo, né, entre em contato com a gente, que a gente pode direcionar esses clientes para que consigam falar com vocês. Bom, um pouco sobre o nosso data center hoje. Ele tem esse mote, como eu comentei com vocês, esse objetivo de ser o melhor data center do mercado para os produtos da TOTVS. Afinal, a gente não hospeda hoje produtos, né, de terceiros, a menos que esses produtos eles sejam em integração com produtos da TOTVS em si, né? Por exemplo, se hoje você quiser ter um Dynamics, né, um CRM, funcionando junto com o teu Proteus V12, isso é possível ter os dois na própria nuvem da TOTVS, mas aí a premissa é que o teu V12 esteja aqui primeiro para você conseguir, na sequência, ativar o teu Dynamics. Hoje o nosso data center ele tem a certificação Tier 3 do Uptime Institute e tem uma matriz energética bem robusta, né, um espaço enorme. Para quem tiver oportunidade aqui de conhecer, ele fica na Brasleme, aqui na zona norte de São Paulo, né, em Santana. Hoje ele tem 4 andares com mais de 1.800 metros quadrados. A matriz energética dele tem por volta de 2.500 kVA de subestação em cubículo blindado, com 1.000 pontos de monitoramento e automação, 4 geradores em paralelo, né, de 650 kVA, mais de 350 racks internos, 1.404 pontos categoria 6, 1.205 TR de ar-condicionado de precisão, garantindo aí uma temperatura na casa dos 17 graus, ou seja, até mais gelado do que o recomendado, né? Até uma temperatura mais baixa. Isso tudo para garantir que a gente tenha uma operação mais segura, né, e mais estável. A gente tem hoje por volta de 1.116 links de fibra M3 e mais de 4.400 kVA com 4 UPS em paralelo. Bom, falando um pouquinho do modelo nosso de cloud, a gente tem hoje, né, um comparativo aí com os modelos que a gente vê no mercado, né, que é basicamente para que vocês tenham uma noção da diferença em relação ao serviço de Cloud TOTVS sobre os demais serviços que a gente vê de nuvem por aí, né, falando de modelo IaaS. Então, hoje, quando a gente pega o primeiro modelo, né, esse primeiro quadro aqui na esquerda, que é o modelo on-premises, ele basicamente consiste de você ter um data center interno e você administrar tudo que está inerente ao teu ERP do ponto de vista de infraestrutura e aplicação. Ou seja, você vai cuidar do teu servidor, do teu armazenamento, da tua rede, virtualização, backup, todos esses pontos que estão aí também. No caso de uma nuvem IaaS, a gente vê que no mercado, normalmente, a gestão do data center, ela se prende a 4 principais pontos, que são esses pontos aí em azul escuro, né, nessa tabela do meio aí, nessa coluna do meio. E às vezes isso se estende também ao 5º ponto de backup, mas normalmente tem um custo adicional por isso também. E todos os outros pontos, eles vêm como gestão de vocês, né? Entra como gestão do cliente para cuidar da tua aplicação, cuidar do teu banco de dados, da segurança da tua aplicação, do teu sistema operacional, cuidar do teu monitoramento e do teu backup eventualmente, né? E isso, no caso da TOTVS Cloud, a gente vê que a gestão, esse acaba sendo o nosso diferencial, né? De fazer gestão para você em relação a todos esses pontos que a gente vê aí, né? Não, desde do hardware básico, né? De servidor, de storage, de cuidar da tua virtualização, da tua rede, né? De colocar de pé uma VPN, do teu backup, de monitoramento, de sistema operacional. A gente entra também em quesitos de banco de dados e da própria aplicação. Então, esse hoje é o nosso principal diferencial quando você fala do serviço de cloud da TOTVS. Acho que para materializar aí para todo mundo, no modelo on-premises, quem são esses caras, né? A gente tem hoje provedores como Dell, Cisco, Lenovo, são caras que você vai ter que comprar esse hardware deles, instalar o data center na tua casa, e isso no final do dia tem um custo muito alto, né? Afinal, você vai ter que contratar as pessoas e todos aqueles pontos que a gente conversou, que a gente comentou.
No caso do modelo do meio aqui do IaaS, que são outras nuvens de mercado, a gente tem provedores, né, já bastante difundidos como a Amazon, a Microsoft Azure, Activity, LocalWeb, Mandic, enfim, vários outros players locais, e eles têm um custo total menor do que o modelo on-premise, isso é fato, mas ainda assim é um custo que poderia diminuir, afinal a gestão, né, feita por vocês, a gestão do cliente, ela ainda é presa a muitos outros aspectos da tua aplicação. Então, isso não de certa forma, omite o teu custo com pessoas especialistas no RP, na infraestrutura, na arquitetura do RP em si, né? Pessoas que vão cuidar do teu sistema operacional, que vão cuidar da tua segurança, que vão cuidar de vários outros pontos que a gente já falou aqui. Então, isso é muito importante para que o teu negócio tenha uma vantagem competitiva plena. Basicamente, a gente entra, né, encaixa aí na oferta de cloud da TOTVS, que hoje traz um custo total reduzido em relação a esses provedores de IaaS, basicamente pela questão do serviço gerenciado, que é o que a gente comentou, né? Então, hoje, o fato da gente conseguir cuidar para você do teu backup, do teu monitoramento, do teu SEO, da tua segurança, banco de dados e aplicação, isso traz um benefício financeiro muito forte, e é o que hoje a gente vê motivando a maioria das entradas de clientes para a nuvem. Bom, mas benefício financeiro de quanto, né? Isso acho que muita gente pergunta para a gente. Então, o ponto principal é que a gente hoje, fazendo um resumo aqui de estudo para alguns softwares específicos, né? No caso de um cenário aí de 25 conexões, usando o banco de dados da SQL Server numa emissão de 10 mil notas fiscais por ano, a gente tem que, em 3 anos, a sua operação consegue economizar por volta de 46%, pessoal. Isso é um número bem expressivo, principalmente em empresas que estão recém saindo da crise agora e precisam fazer investimentos, precisam ter mais capital de giro, precisam ter, enfim, investir o dinheiro no lugar certo. Essa adoção para a nuvem, né, esse movimento, ele traz esse tipo de vantagem para vocês de já economizar ali no teu primeiro ano, né, e olhando todos esses marcos aqui de mão de obra de TI, né, essa parte em laranja, de software, de overhead, que é toda a questão de aluguel de espaço, facilities para esse teu lugar, e do próprio hardware em si. Bom, mas a gente trouxe alguns cenários aqui diferentes, não só do próprio Proteus, né, mas também para outros softwares como DataSul, um cenário também muito similar, de 25 conexões. A gente tem hoje uma redução de 41%. E esse tipo de estudo, pessoal, é importante que vocês entendam que cada empresa tem o seu cenário. Esse é um cenário, na verdade, de médio a baixo até, tá? A gente tem casos de empresas que hoje adotam isso, adotam a nuvem e vem com uma redução na casa de 65% a 70%. Então, a gente até convida para que vocês entrem em contato com a gente para que a gente consiga fazer um estudo, enfim, direcionado, um estudo customizado para calcular o teu cenário de economia, né, com a adoção da nuvem em si. E aí, por último, a gente tem também um resumo de estudo para o RM, ele tem hoje, né, mesmo um cenário muito parecido de 3 anos com 25 conexões, uma redução de 56% prevista. Isso dá por volta de R$150 mil ao longo de 3 anos, e é um valor que é muito atrativo para você conseguir investir em recursos para o teu front, incrementar a tua equipe de vendas, você conseguir investir mais no teu produto, né, de certa forma na tua indústria. Então, isso é muito importante para que você possa ter o teu uso de recursos financeiros de forma inteligente. Bom, pessoal, só para a gente fechar aqui, tem mais 2 pontos. Em relação ao suporte da Cloud TOTVS, a gente tem hoje, né, como eu falei para vocês, a modalidade de suporte e gestão na infraestrutura, mas o suporte de gestão na aplicação, né, em todos os serviços que a gente sabe que a aplicação consome. Isso é feito de dois modelos, principalmente, né, o modelo padrão e o modelo Prime. E as diferenças entre eles é que o padrão, ele hoje dá um uptime de 98,5%, no caso do Prime, de 99% ou maior. Né, isso, enfim, é uma resiliência bem alta para o teu RP e está adequada ao teu negócio. Né, no caso do Prime, a gente consegue, inclusive, estender essa tua disponibilidade, né, para níveis mais altos ainda. No caso do padrão, esse modelo de suporte ele é adequado para empresas que funcionam em modelo de criticidade média ou baixa, ou seja,
São empresas que, se eventualmente acontece algum tipo de problema, né, de sinistro na infraestrutura, vocês não ficam muito tempo parados, conseguem fazer algum tipo de processo de contingência para evitar alguma perca financeira mais severa. E no caso do Prime, ele é recomendado para empresas de missão crítica, né? Empresas que têm realmente, precisam realmente de um acompanhamento muito maior, muito mais próximo, que precisam de uma disponibilidade ali mais próxima de 100%. Né? A gente tem casos como hospitais, tem casos como grandes varejistas aí que precisam realmente dessa criticidade, e hoje a gente tem uma oferta Prime para poder suportar esse tipo de necessidade. Outro ponto em relação ao padrão. Então, hoje o nosso padrão, né, em relação ao suporte, ele é feito pela central da Cloud Standard, e aí a gente tem toda a questão de abertura de ticket, de chamados, né, a questão de ativação via chat, via nossa URA, né, via ligação, e isso dividido em vários níveis, né, nosso N1, N2 para um time mais de sustentação e o N3 para requisições de redes, de segurança e afins. E no caso do Prime, o tipo de atendimento é diferenciado. Ele é feito direto por especialistas e são engenheiros, né, que hoje têm um celular divulgado na proposta comercial. E esses caras, enfim, né, dentro de uma equipe que faz um modelo de escala, eles atendem uma carteira de 20 clientes para uma equipe de 3 engenheiros. Né, composto por engenheiro de infraestrutura, engenheiro de banco de dados e engenheiro na aplicação. Então, esses caras conseguem ter uma atuação muito mais próxima em relação ao teu negócio e conseguem entregar também um diferencial muito atrativo aí para que a tua competitividade no longo prazo seja sempre à frente. Quarto ponto, em relação ao monitoramento. No caso do padrão, nosso monitoramento é em cima de componentes que a gente sabe que a aplicação TOTS consome. E no caso do Prime, esse monitoramento ele é preventivo, então ele se estende também a componentes que a gente entende que você vai precisar para o teu negócio. Isso se dá por conta da gente conseguir ter uma carteira de 20 clientes sendo atendido por profissionais, né, muito de perto, né, por até três profissionais por escala, para garantir esse monitoramento mais preventivo em cima de web services que vocês têm de customização, em cima de pontos desenvolvidos especificamente para o teu negócio. Então, isso também tem um valor agregado muito forte. E, é claro, não são todos os negócios que precisam desse tipo de monitoramento, né? A maioria, o monitoramento no padrão já atende, mas a gente trouxe também a visão para que vocês saibam quando acionar, enfim, um tipo de suporte diferenciado. E, por último, no caso do padrão, nossa gestão de clientes é feita em nível macro, ou seja, dos nossos 3.000 clientes, a gente tem hoje um batalhão de gente, né, por volta de 150 pessoas atuando aí com central de atendimento para esses, né, quase 3.000 clientes. No caso do Prime, a gente tem hoje por volta de 80 clientes e ela é feita de forma detalhada, né, como eu comentei, por equipes. Então, a gente tem um conhecimento profundo sobre esse cliente, né, sobre essa empresa, e a gente consegue também atuar com a governança proativa, de cuidar da tua gestão de incidentes de infraestrutura, de cuidar da tua gestão de mudança, isso tudo baseado em metodologia ITIL e entregando um diferencial também para o teu negócio. E por último, pessoal, quando a gente fala de TOTS Cloud, das novidades que a gente trouxe aí nos últimos meses, e para quem acompanhou na mídia também, a gente fez o lançamento disso, é da plataforma de autogestão cloud. Então, hoje, basicamente, de forma resumida, ele é um cockpit que foi criado para que você consiga ter gestão, né, e consiga ter mais autonomia e transparência em relação ao teu ERP na nuvem. Basicamente, ele dá acesso direto a recursos que hoje são impactados na aplicação, isso tudo via ambiente controlado, né, e não precisa nem um background técnico para operar esse tipo de plataforma. E, de certa forma, isso acaba evitando alguns erros manuais, erros humanos, né, no meio do caminho. Isso é muito importante para garantir a correta gestão do teu ambiente. Ele garante um deploy automatizado, né? Essa plataforma é feita com tecnologia do OpenStack, né, e garante também a escalabilidade da própria infraestrutura em si. E ele possibilita a atualização de recursos da aplicação, automatizando todo o catálogo de serviços na nuvem, como instalação de patch, né, da gente conseguir fazer a replicação de um RPO, conseguir clonar ambiente, conseguir criar um novo serviço. Então, tem vários pontos aí
que são possíveis através dessa plataforma cloud. Além disso, a gente tem alguns tipos de controles internos na plataforma, né, através de log de eventos, que possibilita rastrear quem fez, qual solicitação, quando fez, quanto tempo demorou. Isso é muito importante para que a gente garanta também toda a questão enfim, de governança e de compliance sobre a tua infraestrutura. E, por último, nessa plataforma é possível ver alguns indicadores de atendimento, de monitoramento e uma visão sobre os ambientes de teste de produção. Tudo isso para realmente otimizar a tua experiência com os nossos produtos todos na nuvem. Tá bom, pessoal? Essa é uma novidade, enfim, ela está ainda hoje em recente implantação. Não são todos os clientes todos na nuvem que possuem, tá? A gente tem hoje por volta de 300 clientes funcionando com acesso já a essa plataforma. E ela foi um produto nosso lançado em março desse ano e está em recente adoção, né? Basicamente, todos os novos clientes que fazem migração para a nuvem, né, já conseguem entrar com acesso a essa plataforma de autogestão, e lá na frente a gente tem também uma visão para a migração dos clientes atuais da nossa operação de cloud. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Eu deixo aqui os meus contatos. Se vocês, enfim, tiverem alguma dúvida, tiverem algum ponto, podem colocar aqui no chat que a gente vai responder para vocês agora. A gente tem aí por volta mais de 10 minutos. E eu espero que tenha sido bem proveitoso aí o conteúdo que a gente trouxe para vocês. Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, a gente tem uma pergunta aqui do Dorival Alves. Em relação à diferença entre a nuvem pública e a nuvem privada. Ele perguntou se é somente em relação à segurança da informação. Dorival, basicamente não em relação à segurança da informação em si, mas a questão é que a nuvem pública ela é uma nuvem que vem, de certa forma, com a infraestrutura compartilhada, né, e dentro de grandes players de mercado, e você acaba não tendo gestão de alguns outros pontos que são muito intrínsecos ali dessa estrutura de nuvem. E já no caso da privada, não. Você consegue fazer uma gestão muito mais de perto, né? Você consegue até, eventualmente, enfim, ter um servidor dedicado físico ali naquela nuvem, consegue ter algumas customizações também que são muito importantes para esse negócio. E em relação à segurança da informação, ela não tem nenhuma diferença entre uma e outra, né? Só que, basicamente, a privada ela te possibilita fazer mais investimentos caso você ache necessário, para conseguir alavancar a tua segurança na nuvem privada, tá bom? Bom, pessoal, a gente tem aqui a pergunta da Josieli em relação a como funciona o acesso do ambiente cloud na TOTVS. Se ela consegue acessar os servidores para aplicar patch, etc. Joseli, ou Josiele, né? Hoje o acesso ele é feito através de navegador, tá? E aí no caso de softwares que hoje já tem o Smart Client disponível, no caso do Proteus e algumas versões do RM, isso é feito através desse próprio client. Então você já consegue ter acesso direto, né, ao teu ERP na nuvem. E hoje, para produtos que vocês podem optarem também por esse tipo de acesso, né, via browser, ele também é disponível. De certa forma, o acesso ao servidor em si, ele não é recomendado, tá? A gente tem alguns pontos que hoje, até por questão de segurança e compliance, a gente incluiu no nosso catálogo de serviços, né? A aplicação de patch é um deles. Hoje, para ter essa aplicação de patch, você não acessa o servidor diretamente, mas entra na nossa plataforma cloud e faz essa orquestração, né? É muito simples, basicamente clicar em alguns botões, selecionar o arquivo de patch que você já tem ali reservado e submeter isso para a nuvem. Então, a gente tem uma série de catálogos de vários pontos do catálogo de serviços que são possíveis em relação a essa operação na nuvem. Bom, vamos lá. O Júnior tem uma pergunta para a gente aqui, que é em relação à internet mínima para rodar na nuvem. Júnior, a gente tem algumas recomendações em relação à tua infraestrutura local, tá? Em relação a pontos que você vai precisar adequar.
né? Isso tanto da tua banda mínima, e aí a gente recomenda aí por volta de 18 kbps por conexão simultânea, e tudo isso para garantir uma latência de até no máximo 112 milissegundos. Essa é nosso nível de recomendação. Então, a partir desse nível de banda mínima, você consegue também dimensionar a tua contratação de link dedicado para rodar. Tá bom? Bom, o Thiago tem uma pergunta para a gente aqui. O Thiago Guirado. Ele perguntou, em relação ao cockpit, as atualizações, criação de base de testes, etc., se elas podem ser feitas pelo cliente ou precisaremos de um especialista consultor para fazer esses procedimentos? Excelente pergunta, Thiago. Hoje a ideia do cockpit é fazer com que todo mundo realmente consiga fazer isso de forma autônoma. O próprio cliente entre no cockpit, ele tem acesso, e o primeiro acesso é do cliente, e através desse acesso ele pode conseguir orquestrar todas as partes, né, do nosso catálogo de serviços de forma muito simplificada, tá? A gente tem hoje alguns clientes que até pelo tamanho, eles não têm uma TI interna muito robusta, e esses clientes normalmente acabam usando os nossos serviços também, por não se sentirem seguros para usar, para cuidar da tecnologia, né, de infraestrutura em si. Isso é mais uma questão de caso a caso, e a gente também tem essa possibilidade do consultor fazer isso por vocês, ou até do nosso próprio suporte interno cloud, sem nenhum custo, fazer isso. Bom, pessoal, a gente tem algumas pessoas perguntando aqui em relação ao material. Esse material ele vai ficar disponível no YouTube, tá certo? A gente vai publicar ele nos próximos dias e vamos divulgar para todo mundo que assistiu aqui ou se inscreveu com a gente. E se vocês quiserem já de certa forma ter um acesso ao material, né, não ele próprio gravado, até para os próprios slides a gente consegue passar isso para vocês. E aí vocês podem entrar em contato comigo, tá, por esse e-mail, ou também com vendacloud@tots.com.br, que é o nosso time comercial, e aí eu acho que é o time mais adequado para poder atender vocês em relação a essas solicitações. Bom, a Joseli comentou com a gente, perguntou para a gente aqui em relação à conexão, se ela é feita via VPN. Josiele, ou Joseli, enfim, essa conexão ela é feita também por VPN, ela é possível ser feita por VPN, só que o nosso acesso padrão é como eu te comentei, ela é feita via browser, né, no caso de ambientes virtualizados, ou via Smart Client, né, no caso de produtos que já possuem esse Smart Client, como o Proteus e o RM. Bom, o Adriano está fazendo uma pergunta aqui em relação ao custo para a gente, pessoal. Adriano Urbano, ele perguntou, como se aplica nesse caso, né? Já que não temos o custo de aquisição, como que é feito o cálculo de custo? Bom, eu acho que vale a pena até a gente voltar aqui, Adriano, no slide de custo total de posse, né? A gente comentou com vocês aqui nesse estudo, esse estudo de custo, ele basicamente, se você não tem infraestrutura hoje, e não tem feito ainda esse custo de aquisição, a gente consegue dimensionar mais ou menos quanto você iria gastar para implantar essa tua estrutura do zero, né? E aí, em cima desse custo de comprar a tua estrutura do zero, de ter todos os servidores, de implantar o teu switch, de implantar, enfim, de comprar os teus racks, rede, cabeamento, todas essas questões aí de infraestrutura, e contratar a mão de obra, que é o mais importante, que tem maior peso no custo, a gente consegue fazer um comparativo disso em relação a vir para a nuvem. E aí, hoje, o nosso caso médio é esse que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Redução na casa de 50%. Bom, pessoal, a gente está só lendo umas perguntas aqui, só mais um segundo. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Fábio Rocha. Ele perguntou se a gente pode ter o sistema da Senior instalado junto com o Proteus, assim como o exemplo do Dynamics.
Sim, Fábio. A gente hoje consegue ter qualquer outro tipo de sistema junto com o nosso cloud da TOTOS, isso tudo num serviço de IaaS. Ou seja, aquele serviço aquele ponto de serviço gerenciado que eu apresentei para vocês, ele é válido para os produtos TOTOS. Mas nada impede que a gente também consiga provisionar para vocês um ambiente IaaS para que você não cuide da infraestrutura, mas cuide da aplicação em si. Ou seja, nesse teu exemplo aí do software da Senior, é possível você ter isso na nossa nuvem aqui, até para a questão de redução de latência na integração, você conseguir ter tudo em um só lugar, mas isso, a administração do produto em si ficaria com a empresa de vocês e a administração do Proteus com a nossa companhia, tá bom? O Antônio Batalha perguntou para a gente o que significa o TSS. Antônio, o TSS hoje é um produto, está inclusive aqui no slide, né, de 10 mil por ano, é um produto de emissão de nota fiscal, né, de NFE, NFC, DANF, e vai ser responsável por emitir o E-Social também, né, quando estiver liberado daqui a alguns meses. E esse produto, hoje, ele é habilitado por taxa de emissão. Então, hoje, para cada nota que é emitida e é entregue, a gente tem pacotes que possibilitam a emissão, né, massiva desse tipo de arquivo, né, seja ele o XML, ou seja ele qualquer uma dessas métricas aí que a gente entende que o governo pede para que a gente faça a transmissão. Então, o TSS ele é o TOTOS SPED Service, né, o produto nosso de emissão de nota fiscal, basicamente. Tá bom? Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Hugo em relação a que temos BI ClickView e DataSul e eles se comunicam via ODBC. Então, como seria isso feito na nuvem, certo? Hugo, ótima pergunta. A gente tem hoje a questão de integração feita através de web services. Então, provavelmente, o teu modelo de integração, ele continuaria, ele teria que ser alterado, né, de ODBC, de integração direto no banco de dados, para uma integração via requisições em HTTP, tá? Mas, basicamente, a partir desse tipo de integração modificada, a gente já consegue ter o mesmo funcionamento, a mesma visualização que você tem hoje no teu ClickView, ou qualquer outro tipo de BI, no caso do nosso Good Data, né? Isso também é possível. Bom, o Alessandro Santos está perguntando aqui para a gente em relação exatamente a esse gráfico que a gente está apresentando aqui para vocês de TCO versus on-premise. Ele perguntou se é possível ter uma guarda compartilhada do banco de dados, né, pois eles têm muitas regras de banco e não podem excluí-las. Alessandro, hoje a gente consegue, né, inclusive ter isso pelo padrão, não é o padrão da oferta em si, tá? A nossa oferta hoje vem com banco de dados com instância compartilhada, mas a ideia é que você consegue também adquirir isso na frente para conseguir ter essa instância de banco dedicado, ou até, se eventualmente for da necessidade do teu negócio, ter o próprio banco de dados em si dedicado para a utilização de vocês. Então, sim, isso é possível, tá bom? Bom, o Renan está perguntando, o Renan Corrêa está perguntando para a gente aqui se a gente faz análise do custo mensal da empresa com relação a TOTOS, para ver se compensa migrar para TOTOS. Ele disse que aqui, né, na empresa dele, ele já tem o servidor comprado e funcionando há algum tempo e só tem custo mensal com licença. Renan, justamente, eu acho que uma das vantagens em relação à tua migração, né, a principal vantagem seria o custo que você ia economizar com essa mão de obra que você vai tá tendo hoje, né, para poder administrar esse teu servidor interno. Esse teu servidor, enfim, como você comentou, ele já foi adquirido há algum tempo, já tem um certo tempo de funcionamento. Isso lá na frente vai depreciar, e aí, enfim, antes desse momento chegar, de você começar a ter problemas com a tua infraestrutura interna, é interessante que você já consiga, enfim, mensurar a tua vinda para a nuvem, tá bom? Porque aí, enfim, já evita que você tenha esse novo gasto absurdo de fazer essa nova aquisição em equipamentos. E a gente consegue, sim, de certa forma, consegue auxiliar vocês em todo esse estudo aí da análise de custo mensal,
para ver o quanto vocês vão conseguir economizar em relação a tudo isso, né? Inclusive com as licenças, que foi o que você comentou. Você pode me mandar um e-mail no final da apresentação e eu consigo direcionar para ti, né? Ou pode mandar ou para mim, né? Ou, enfim, que toco junto com o time técnico, ou para o time comercial direto, e aí eles vão atuar junto com você aí para te dar uma previsão e dar um estudo de TCO mais assertivo para o teu negócio. Tá bom? Bom, pessoal, o Pablo está perguntando aqui para a gente. Obrigado, Pablo, pelo elogio aqui da apresentação. O Pablo está perguntando em relação à alocação de outros serviços como AD, né, porque hoje eles trabalham com SSO, né, no próprio DataSul. Sim, Pablo, hoje a gente consegue estender esse serviço, e aí, claro, é um serviço customizado, né, a gente consegue entender contigo a tua necessidade específica. E se for o caso, você pode me mandar um e-mail que a gente consegue te direcionar para que o nosso time técnico atue junto contigo para fazer esse desenho, né, da tua necessidade, né, de ter enfim, um Active Directory ali próprio, tá bom? O Eduardo Rocha está perguntando para a gente, para fazer um ambiente de teste para homologar novas versões, como funciona? Hoje, Eduardo, o nosso padrão de serviço de cloud é você ter acesso de cara a 2 ambientes, um ambiente de produção e um ambiente de testes. Aí esse ambiente de testes, obviamente, com um nível de infraestrutura mais simples do que o ambiente de produção, afinal, a gente sabe que ele vai ter fim de teste, basicamente. E esse ambiente de teste, ele em muitos casos é usado, inclusive, como homologação, enfim. A gente tem essa modalidade, né, da implantação em si, dependendo do tipo da implantação, da complexidade, tem empresas que usam dessa forma. A gente tem também disponibilidade para que vocês consigam contratar um ambiente adicional, um terceiro ambiente, para fazer esse tipo de homologação antes de rodar em produção. Mas, por default, por padrão, hoje você já vem para Cloud TOTOS com 2 ambientes disponíveis, tá bom? A gente tem uma pergunta aqui também do Renan Corrêa. Se precisar de alguma customização, né, algum relatório novo, algum desenvolvimento customizado no produto, como funciona o ambiente de cloud? Se vai ser tudo via TOTOS e as empresas não precisam ter um consultor terceirizado no Proteus? Renan, em relação à customização em si, num primeiro momento, a gente tem uma vantagem muito grande, que é ter o apoio do time técnico de cloud, que conhece do produto TOTOS, para auxiliar quem está conduzindo essa customização, né? Quem está conduzindo, seja o consultor ou seja o teu próprio time técnico em casa. Mas o ponto é que, para a própria customização em si, a gente atua de forma lateral. A gente não toca diretamente, né, o serviço de customização, de implantação, mas a gente consegue auxiliar para que esse serviço seja agilizado, que ele seja implantado de forma muito mais segura e mais simples. Tá bom? O André perguntou aqui para a gente qual a velocidade por conexão. Então, como eu havia comentado, a nossa recomendação hoje é de 18 kbps por conexão, tá? Então, hoje, se você tem um ambiente funcionando com 20 conexões simultâneas, você vai precisar por volta de 360 kbps para poder abordar todos esses teus usuários que estão consumindo ali o teu RP na nuvem. No caso, o Alexandre Guellen trouxe para a gente aqui uma pergunta que é bem interessante, né? Em relação, além dos backups da própria cloud, se ele pode ter um backup do meu banco de dados localmente. Alexandre, pode sim, e isso é um serviço previsto no teu catálogo, certo? E o ponto é que isso, de certa forma, ele hoje proativamente, né, vem toda essa questão do backup da própria nuvem, né, como você comentou, isso já vem hoje previsto dentro do teu catálogo de serviços. Isso é feito diariamente, a gente tem uma série de retenções, né, backup em fita, enfim, retenção por 5 anos dos seus dados. E se você precisar ter esse banco de dados localmente, né, ter todas as suas visões, você pode também solicitar via abertura de ticket, o nosso time vai estar lá pronto para te responder e te auxiliar, tá bom? O Adriano Leitão está perguntando para a gente, qual seria o tempo para levar meu ambiente para a nuvem? Então, Adriano, normalmente isso varia de acordo
com cada negócio, tá? A gente tem hoje empresas que contratam o nosso serviço e fazem a migração em torno de 2 semanas, né? No caso de clientes que têm um produto padrão ali, sem customização, e que a infraestrutura atual ela já é minimamente configurada com o que a gente já tem aqui hoje, tá? E a gente tem casos de empresas que levam um pouco mais de tempo devido à questão da migração, depender de várias variáveis, como, por exemplo, né, se você está utilizando ali um serviço de VPN e que você vai precisar configurar o teu equipamento interno, né, o teu switch interno. E, além disso, você tem um agravante de estar funcionando no Windows Server 2003, né, já está desatualizado. Então, a gente vai precisar fazer todas as conversões e compatibilizações para colocar esse teu ambiente dentro da versão que a gente usa aqui de Windows, que é sempre a mais atual, né, para a gente garantir todos os quesitos de segurança. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, a gente vai responder mais 3 perguntinhas aqui, só para a gente não estender muito mais o tempo. E aí, as outras perguntas a gente vai tirar com vocês aqui via e-mail, tá bom? Mas podem mandar para a gente, podem mandar aqui ou podem mandar no meu e-mail também. Eu fico muito feliz em responder vocês ou até o meu próprio time em auxiliar e dar o suporte necessário que vocês precisam em relação a essas informações. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui as perguntas. Bom, Adriano, o Adriano Urbano está perguntando para a gente se existe uma taxa de assinatura. Boa pergunta, Adriano. Hoje, a gente tem o valor, né, padrão de subscrição da aquisição desse serviço de nuvem, é um valor mensal, ele não muda, né, é um valor que é corrigido via IPCA anualmente, mas no meio do caminho ele não tem variação, é um valor fixo. Isso, de certa forma, até torna o teu custo com TI mais previsível, né, isso é uma das vantagens. E hoje, quando a gente fala de migração, a gente tem uma única taxa que é relativa ao tipo de serviço prestado para que o nosso time técnico interno avalie o teu ambiente e faça essa transição de uma forma mais simplificada, sem nenhum problema lá na frente. Mas hoje essa é a única taxa, vamos dizer assim, que a gente tem internamente na operação, e todos os outros pontos, eles têm um valor flat, têm um valor fixo ali para essa contratação de serviço de nuvem, tá bom? O Alexandre Andrade está perguntando se ele pode ou se ele precisa ter algum servidor de contingência local, certo? Alexandre, dependendo do teu modelo de negócio, se a gente entender que o teu negócio é um negócio de missão crítica, né, que ele não pode ficar parado, enfim, muito tempo, que isso vai ter algum tipo de ruptura muito grande para ele, a gente consegue também fazer uma oferta direcionada, e aí a gente tem alguns parceiros que entregam esse tipo de oferta, né, para vocês, enfim, disaster recovery e todos esses pontos, né, são parceiros de nuvem pública. E no nosso caso, a gente tem também ofertas que a gente vende dentro do próprio data center com redundância, com alta disponibilidade, né, enfim. Então, isso tudo é possível. E isso elimina também o fato de você precisar ter um servidor de contingência local para rodar o teu negócio, né? Isso não costuma ser uma prática adotada pelos nossos clientes, mas, como eu te falei, de acordo com cada necessidade, a gente pode fazer o desenho técnico adequado e aí a gente consegue garantir que, enfim, o teu negócio vai estar funcionando da forma correta, tá bom? Bom, o João Gouveia está perguntando aqui para a gente, para banco de dados Progress, os modelos de licenciamento, eles precisam ser absorvidos pelo cliente ou está incluso na aquisição do modelo cloud? João, para Progress, ele funciona da mesma forma como funciona no modelo on-premise. Ou seja, você adquirir o software DataSul, você vai precisar também adquirir as licenças do Progress, independente se o teu software está em cloud ou não, tá bom? Essa é a recomendação hoje do time de produto. E eu sei que a gente tem algumas tratativas internas até para desenvolver uma oferta de que essa aquisição do teu banco de dados vai ficar muito mais simples e muito mais barato e você não vai precisar se preocupar. Mas hoje isso ainda é uma realidade. Você ainda precisa, no caso do DataSul, adquirir o Progress também por fora para funcionar.
Bom, vamos lá. O Fábio Rocha está perguntando para a gente, existe alguma opção TOTS Cloud que eu possa gerir o Proteus e não a rede, tipo o modelo IaaS? Fábio, eu não sei se o recado, enfim, não sei se ficou muito simples. Como eu tinha comentado lá atrás, hoje o principal diferencial da TOTS Cloud em relação ao modelo IaaS, né, porque a gente não entrega IaaS, é que a gente hoje tem o serviço gerenciado, né? O nosso modelo, se eu fosse descrever, ele é parecido muito com o PaaS, afinal a gente funciona em cima de uma plataforma que faz toda a orquestração desses ambientes, e além do PaaS a gente tem o serviço gerenciado. A gente costuma, enfim, entender que isso realmente é até melhor do que o modelo SaaS puro. Por quê? Porque o modelo SaaS ele é muito travado em relação à customização. E a gente sabe que a ERP precisa muito de customização para funcionar. Então, hoje, quando a gente fala do modelo da TOTS Cloud, é um modelo que ele permite, sim, a customização do teu produto, né, da forma como você necessitar, e ele dá essa infraestrutura mais o serviço gerenciado na aplicação, e essa gestão, ela, enfim, ela, de certa forma, acaba sendo compartilhada com o próprio cliente, tá bom? Bom, a Joseli está colocando aqui para a gente, pessoal, que hoje ela passa por alguns problemas de lentidão no ambiente, principalmente nos períodos de fechamento. Ela está perguntando se fizer a migração para o cloud da TOTUS, essas questões de desempenho, elas são tratadas pela equipe de suporte ou se existe algum monitoramento proativo? Sim, Joseli, ou Josiele, essa questão da migração hoje, né, a gente primeiro já entra em contato, assim, aconselhando vocês em relação a todos os testes de latência, né, de você fazer um stress test antes de colocar o teu ambiente em produção, para garantir que você vai ter um desempenho adequado. E do lado de cá, a gente hoje, como eu comentei, né, uma das vantagens de você estar na nuvem é estar sempre atualizado em relação a todos enfim, novidades de hardware, novidades de infraestrutura que saem no mercado. Então, hoje a gente funciona com alguns pontos muito importantes, como a presença de placas Fusion I/O para o storage, né, de boa parte dos clientes. A gente tem também, hoje, uma tecnologia que está sendo empregada para clientes da plataforma, que é o Pure Storage, né? A gente tem um Hyperflex funcionando aqui por trás, e ele enfim, dá um nível de performance muito diferenciado a tudo que a gente vê aí no mercado, tá? Então, isso é muito importante para que você tenha, né, enfim, toda essa questão aí enfim, de atualização em relação à tecnologia que está saindo no mercado, tá bom? Pessoal, a última pergunta aqui para a gente finalizar. O Luiz Alves perguntou aqui para a gente, no caso do banco de teste, algum tipo de cobrança por uso ou hora adicional? Então, Luiz, excelente pergunta, né? Hoje o modelo de funcionamento do Cloud da TOTUS, ele não é por hora, ele é diferente de nuvens públicas como a Amazon, como a Azure. Hoje o nosso modelo de entrega, ele funciona apenas por contratação mensal, ou seja, você contrata o teu ambiente de testes ali, que está dimensionado normalmente para 5 IDs simultâneos, tá? E a gente consegue aumentar também essa infraestrutura. E ele está disponível 24 horas, 7 dias por semana para você usar durante o período que está sendo contratado, tá bom? Pessoal, a gente tem recebido muitas perguntas, obrigado aí pela participação de vocês. É isso que é bem bacana, eu acho que a gente consegue realmente trazer uma visão legal para todo mundo, enfim, e atuar realmente de forma consultiva para que vocês tenham essa virada para presença de transformação digital, né, para essa nova forma de trabalhar de uma maneira muito simplificada. Então, esse é o nosso objetivo e é para isso que a gente está aqui fazendo esse webinar e falando hoje para vocês sobre essas novidades, sobre esses pontos, esses benefícios que vocês podem ter na nuvem. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido muito proveitoso aí para todo mundo, como foi para a gente. E a gente se vê por aqui. Obrigado e qualquer dúvida, mandem aqui no meu e-mail, né, ou podem me ligar, fiquem à vontade. E outro e-mail alternativo seria vendacloud@totus.com.br. Vendacloud, tudo junto, @totus.com.br. Esse é o e-mail do nosso time comercial. Então, no caso de, enfim, quem tem interesse em proposta comercial ou fazer alguma apresentação interna, esse é o time que vai conseguir auxiliar vocês nesses pontos. E qualquer coisa, vocês podem falar comigo também, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.